campanha chamar o Thiago Arantes, porque ó, se o dia tá difícil para o torcedor do Corinthians, para o torcedor do Atlético de Madrid, aí tá ainda mais complicado. Viu? O Real Madrid passou pelo Atlético de Madrid, perdeu por 1-0 no tempo regulamentar, mas avançou nos pênaltis, num jogo marcado por muitas polêmicas. Vini Júnior perdeu um jogo ainda com bola rolando, e aí na disputa de pênaltis teve um gol do Julián Álvares do Atlético de Madrid, que foi anulado por 2 toques. Isso gerou um burburinho danado lá na Espanha, então já chamo o Thiago Arantes. Tudo bem, Thiago? Conta pra gente como é que tudo isso está repercutindo por aí na Espanha. Quanta coisa para falar desse jogo, hein? Oi, Luísa. Boa tarde para você, para o PVC, para todo mundo ligado no De Primeira. Os jogos, os clássicos, né, os derbys entre Atlético e Real Madrid, o pessoal que já cria polêmica quando não tem, né? Então, quando acontece um jogo igual ontem, você pode imaginar o que acontece na imprensa e entre os torcedores aqui. Realmente é o grande assunto, né? Foi o grande tema de discussão, esse lance que você falou, essa anulação do gol do Julián Álvares, esse 2 toques ali, né, que os árbitros chamam de bitoque, no chute do Julián Álvares. Eu já tinha visto algo parecido por questões pessoais, né? O Goiás perdeu o título do Campeonato Goiano de 2003, mas assim, no 5º pênalti, na 5ª cobrança de pênalti de uma decisão goianiense, o lance absolutamente igual, foi marcado 2 toques e ninguém entendeu nada ali naquela ocasião. É um lance que acontece muito pouco, mas que os árbitros hoje com câmeras, né, com VAR, enfim, tem como observar melhor esse tipo de jogada. O time do Atlético, né, o Simeone, enfim, os jogadores, eles alegam que não houve, né, o 2 toques. E é difícil mesmo a gente ver na imagem. Mas, de qualquer forma, o árbitro foi alertado ali e isso acabou tendo uma influência muito grande num jogo que já tinha as suas polêmicas, né? Antes do início da partida, uma parte da torcida com gritos racistas contra o Vinícius. Depois, durante o jogo, provocações ali do Vinícius com a torcida e da torcida com ele. E no final, a gente acabou ficando sabendo depois, né, Luísa, de uma polêmica que para a gente no Brasil acaba interessando até mais do que na Espanha, que é a questão do 5º pênalti do Real Madrid. O Carlo Ancelotti confidenciando ali que ele, pelo Endrick, bateu o 5º. O Endrick fez uma cara ali que o Ancelotti não gostou muito e ele acabou colocando o Rüdiger que já tinha batido o 5º pênalti contra o Manchester City no ano passado, que é mais experiente, segundo o Ancelotti é mais frio. Então o Endrick acabou perdendo a chance aí de decidir essa decisão por pênaltis, né, de decidir essa disputa por pênaltis, segundo o Ancelotti, porque ele mostrou uma cara ali que talvez não tenha convencido muito o treinador italiano. É mais uma história do Ancelotti com o Endrick, né? O Ancelotti, em dezembro, ele falou que o Endrick tinha que trabalhar, o Endrick cancelou a folga de Natal para ficar treinando em casa. Depois, uma outra resposta, ele falou assim, o pessoal fica pedindo o Endrick, blá, 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 blá. Enfim, o Ancelotti está um pouco sem paciência, não com o Endrick, mas com essa situação de todo mundo o tempo todo ficar perguntando quando o brasileiro vai ter mais minutos nesse ataque do Real Madrid, Luísa. Pois é, tanta coisa para falar desse jogo, né? Ô, Hernan, a gente já vinha falando aqui, né, do quanto o Endrick, ele acha que essa temporada vai ser a dele, né, a próxima temporada, e ele está muito focado, pensando nisso, em recuperar esse espaço dentro do Real Madrid. Mas não está uma situação muito fácil, né? E ontem teve mais um sinal, talvez, de que o Ancelotti não confie tanto nele. Ou como você viu isso ontem? Foi só uma questão de jogo ali, um lance, uma decisão na hora? Ou reflete um pouco de uma perda de espaço aí do Endrick dentro do Real? Eu vejo, assim, é natural, né? E acho que até o Ancelotti falar que ele, eu vi a cara dele ali, não senti muito confiante, é uma decisão do técnico, né? A gente já viu várias vezes o jogador não se sentir à vontade de falar para o treinador, professor, não estou confiante, e escolher outro jogador. Não consigo ver uma exposição no sentido de, tipo, ele está queimando o jogador. Escolheu um outro jogador, aliás, um jogador muito experiente, que foi lá, fez o gol e classificou. Vejo uma construção no Endrick. Eu entendo que uma fala dessa, como Ancelotti,
liga um sinal de alerta no jogador, opa, preciso me preparar melhor, na próxima eu vou estar pronto. Ele entra no lugar do Vini no finalzinho ali, né? E eu estava acompanhando o jogo, eu até pensei, falei assim, olha, se sobrar pênalti ali, olha o Endrick, a oportunidade que ele tem, né? Então, de repente, é uma construção isso, e faz parte. Nós estamos colocando uma expectativa, claro, é um grande jogador, é um jogador que está se formando, é um talento, e a gente tem essa expectativa porque é um jogador que pode devolver algo muito importante para a seleção brasileira, mas acho que é o passo a passo, é a construção. E acho que pode ser, se tudo ser tratado como o passo a passo, pode ser benéfico para o Endrick numa próxima. Ele está com 18 anos, ele entrou em campo ontem, faltando 5 minutos para acabar a prorrogação. O Ancelotti deixou claro que o Vini não ia bater o pênalti, mas pediu para sair só porque estava cansado. Então, necessariamente, o Endrick não entraria, mas entrou e o técnico pensou nele como um batedor de pênalti. Então, eu não acho negativo, eu acho o contrário, eu acho positivo. Apesar de ter jogado só 5 minutos. Ele tem 18 anos. Cara, o cara do Real Madrid, 18 anos, não é titular do Real Madrid. O cara de 18 anos só é titular em clube brasileiro, porque o Brasil vende todos, vende a primeira, segunda e terceira gerações. Sim. Senão não seria titular aqui também. O Zico com 18 anos não era titular do Flamengo. Sim. Pelé era. O Ronaldo era mesmo. O Ronaldo Fenômeno foi campeão do mundo, mas ele era reserva. Então, assim, cara, calma. Acho que tem um ponto que, assim, o Endrick foi olhado pelo Ancelotti como alguém que ia cobrar pênalti. A regra mudou, né? Porque antes você tinha que escrever, vai bater o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Ia ser o Endrick, ele olhar pra cara e falar assim, danou-se, o moleque tá morrendo de medo. E o moleque morrendo de medo ia ter que cobrar o pênalti. Porque não tinha como mudar. Agora tem. Ele olhou e falou assim, ó, o moleque tá morrendo de medo. O Rudiger ganhou 2 Champions, vai, Rudiger. E o destino foi Rudiger com o Atlético. Mais uma vez. Ô, Thiago, chama atenção o Vini Júnior. Ele acaba sendo tirado do jogo pelo Ancelotti. Mais uma vez foi alvo de racismo, infelizmente, lá, né, antes da partida. E algumas pessoas tiveram uma interpretação de que ele sentiu um pouco o jogo, até por isso ele foi substituído. Como que isso pegou por aí? Isso está repercutindo também aí na Espanha? Olha, Luiz, acho que o fato do Real Madrid ter vencido, né, a disputa por pênalti, ele acaba tirando um pouco o peso do pênalti errado pelo Vinícius, né? Se o Real Madrid tivesse perdido, seria outra história completamente diferente. O Vinícius estava muito cansado porque ontem realmente ele fez um papel muito importante, né? Não só o papel dele jogando ali pelo ataque, mais pela esquerda, como ele costuma fazer, mas também o Vinícius ontem várias vezes a gente via, inclusive a transmissão espanhola destacando isso. O Mbappé está olhando a jogada e o Vinícius está voltando para marcar, ele está voltando para fazer a pressão na saída de bola, enfim, ele não dá nem para a gente duvidar de nenhuma palavra do Ancelotti quando ele diz que o Vinícius estava cansado, porque ontem realmente ele teve um sobre-esforço, né? Ele trabalhou muito mais do que ele vai trabalhar taticamente na partida de ontem. Então, acho que tem sentido realmente ele ter saído por essa questão do cansaço. Sobre sentir ou não, é muito difícil a gente avaliar, né? O que dava para a gente ver ontem é que ele estava muito pilhado, né? Com tudo que ele sofre quando ele esse estádio, né? Então, sempre que tinha ali um escanteio, alguma jogada, mesmo na comemoração, depois da conquista da vaga nas quartas de final, a gente viu o Vinícius o tempo todo passando a mão ali naquele distintivo ali que tem o número de Champions do Real Madrid, mostrando o distintivo do Real Madrid para a torcida do Atlético. Então, assim, a gente via ele muito nesse clima bélico, né? Que, obviamente, o que ele recebe, né, da torcida é natural que desperte nele também uma reação. Então, se ele sentiu, eu não sei, o Vinícius sempre que ele joga no Metropolitano, ele tem essa maneira mais visceral de viver o jogo, até porque eu não consigo me colocar na situação dele, nenhum de nós consegue, o quanto ele sofre de agressões quando ele vai nesse